E como todos sabem, depois de muita polêmica, no último dia 13 de julho, foi aprovada a reforma trabalhista, que trouxe diversas alterações à consolidação das leis do trabalho, também conhecida como CLT. Esse é o tema de hoje e quem vai falar mais sobre ele e atualizar os empresários e empregadores sobre as principais alterações é a doutora Beatriz Dayanese, da Jugliane Advogados. Seja muito bem-vinda, doutora, boa noite. Boa noite, Mara, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, muito obrigada. Gostaria de começar perguntando, primeiro vamos esclarecer para quem nos assiste de casa, quais foram as principais alterações dessa lei? É o que todo mundo quer saber, porque foram muitas e nem todo mundo consegue entender todas elas, não é mesmo? São termos muito específicos, muito jurídicos. Queria que a senhora contasse um pouquinho para quem está em casa as principais e de uma forma mais tranquila para as pessoas entenderem. Você tem razão quando você diz que a reforma trabalhista ela veio com muitas alterações. E realmente ela veio. Então, por conta disso, hoje nós elegemos 6 principais alterações que podem trazer alterações ou mudanças nos contratos de trabalho que as empresas já tenham ou que venham a ter. A primeira delas é com relação à possibilidade do empregado e do empregador entrarem em acordo e rescindirem o contrato de trabalho. Antes essa previsão não era existente e agora ela passa a existir. E o empregado nesse acordo, ele terá parte do fundo de garantia, da multa, e também terá parte do aviso prévio. A única coisa que ele deixa de receber é o seguro-desemprego. Uma segunda alteração foi com relação às férias. Até então, a gente só podia dividir o período em 2 vezes. Hoje, nós podemos dividir em 3 parcelas. A terceira alteração é com relação à terceirização da mão de obra. Esse é um assunto que trazia muitos problemas para as empresas e levavam até a inúmeros processos trabalhistas. E a reforma trouxe a possibilidade da gente terceirizar até mesmo a atividade fim de uma empresa que venha a contratar outra. Uma quarta alteração diz respeito à possibilidade de regularizar o home office, que já é uma prática muito existente no mercado, mas que até então não tinha uma legislação específica. A quinta alteração que a gente trouxe é a possibilidade de um contrato intermitente, que é aquele contrato que a empresa poderá fazer com um funcionário para que ele trabalhe por demanda e por hora. Então, ela poderá economizar com aquele funcionário que muitas vezes ficava ocioso o mês inteiro por ter uma atividade menor ou que não demandava tanto ele. E uma última alteração que a gente trouxe e que é bastante polêmica é com relação à possibilidade das convenções e dos acordos coletivos prevalecerem sobre a legislação. Então, é nesse ponto que o debate em relação à reforma trabalhista se dá com maior intensidade. Agora, doutora, também tem muita gente, essa reforma também dividiu muitas opiniões, né? Tem muita gente a favor e tem muita gente contra, e aí acaba sentando numa roda, numa mesa de amigos e vira aquela divergência só. Quais são os argumentos das pessoas que são a favor da legislação? As pessoas que são a favor da reforma, elas dizem que traz maior independência em relação à possibilidade de negociação entre o empregado e o empregador. Isso pode possibilitar até mesmo a geração de novos empregos e a gente poder movimentar a economia por conta disso. Mas não são todas as pessoas que entendem dessa mesma forma. E também tem aqueles que são contra, que são categoricamente contra. Exatamente. Né? Os que são contra, eles se apegam na 6ª alteração que a gente trouxe, que é a possibilidade das convenções e dos acordos trabalhistas prevalecerem sobre a legislação. É nesse ponto que os que são contra alegam que muitas vezes os direitos já adquiridos dos funcionários podem ser revertidos e eles podem até mesmo perder direitos que eles já tinham. Agora, doutora, independente de quem é a favor ou de quem é contra, quando efetivamente passa a valer essa nova reforma? As normas previstas na reforma trabalhista passam a valer a partir do dia 11 de novembro de 2017 e é por conta disso que é muito importante que as empresas se atenham a todas as alterações que foram trazidas pela legislação, porque elas serão aplicadas tanto aos contratos de trabalho que já existem, quanto aos contratos novos de trabalho que forem sendo assinados. Então é importante que todo empresário verifique a reforma, verifique as condições dos seus contratos de trabalho, se adequem aos novos contratos que foram previstos na legislação, para que todas as relações de trabalho estejam de acordo com a lei. Perfeito. Doutora, se alguém que estiver nos assistindo
quiser entrar em contato com a Jugliane Advogados e saber um pouquinho mais, tomar essas instruções, né, direto com vocês, direto com as advogadas, por meio de qual site, de qual telefone, onde que o escritório está localizado? O nosso escritório fica em São Caetano do Sul. As pessoas podem ter acesso a mais informações no nosso site, www.jugliane.com.br, ou através do nosso telefone, 3565-4628. Doutora, muito obrigada e uma boa noite. Obrigada, boa noite, Mari.